Olá pessoal, eu sou Evandro Marchesoni, doutor em Matemática Aplicada e professor na UTF-PR, no campus de Cornélio Procópio, e vou aqui novamente comentar com vocês os dados de Covid-19 aqui na cidade de Cornélio Procópio, principalmente tendo em vista os dados dos últimos dias, né, onde infelizmente a gente bateu estatísticas muito preocupantes e muito infelizes, tristes, digamos assim. Então, vamos começar aqui pela quantidade de infectados detectados por dia. Então, até o final de junho, julho, né, que foi essa primeira onda, como se pode chamar, aqui o máximo que a gente teve divulgado foi de 22 casos, sendo aí no dia 5 de junho. Nessa semana, a começar no dia 18 de novembro, então, portanto, quarta-feira da semana passada, foram divulgados 31 casos no mesmo dia. Essa semana, ontem, né, 37. Então, aqui uma ressalva é que foram de 2 dias. O dia anterior não tinha sido acumulado, mas mesmo assim é um número bastante expressivo. E hoje que foi de 24 casos. Aqui a gente tem aqui nesse gráfico ao lado, então aqui a população de infectados acumulados, né? Os recuperados, né? Os curados, aqui os casos ativos e os mortos, né? Que a gente chegou a 23 mortos nessa semana, infelizmente. Então, por conta da escala aqui, ele está bem sumido aqui. Mas vejam que já chamam a atenção aqui esses 3 gráficos aqui, né? Esse do casos ativos eu vou fazer ele em separado depois, mas vamos olhar aqui por enquanto aqui a curva dos infectados acumulados aqui, infectados total, comparado com a curva dos curados. Então vejam que tem alguns dias, né, que essas curvas estão muito próximas. Como aqui, por exemplo, né, no dia 6 de novembro, quando a gente teve 11 casos ativos, né, então essas duas curvas elas estão muito próximas. Assim como já aconteceu anteriormente também. Mas ela se distanciou, voltou e agora ela começa a se distanciar numa velocidade muito rápida. Veja que ela está bastante inclinada aqui, ó. E é sobre essa inclinação que eu gostaria de conversar um pouco mais agora nesse próximo passo aqui. Então aqui eu coloquei o gráfico, né, a curva dos infectados e aqui a curva dos casos ativos. Então vejam aqui, ó, que no final de maio, começo de junho, a gente teve esse crescimento aqui, ó, a princípio parece uma exponencial, uma parábola, né? E aqui também se assemelha a essa forma, mas aqui, ó, agora a curva desses dias ela está um pouco mais inclinada do que essa curva aqui. Para a gente ter uma ideia do quanto está inclinada, vamos ver só o seguinte. Aqui a gente tem, dia 18 de maio, a gente tem 11 casos ativos, a mesma quantidade que a gente alcançou aqui no dia 6 de novembro, né? Então vamos comparar aqui, ó, dia 6 de maio com o dia aqui desse pico, no dia 13 de junho. Então, nesse período aqui, ó, foram 26 dias para chegar até 123 casos ativos. Já aqui, ó, partindo no dia 6 de novembro até a data de hoje, a gente teve aí 18 dias para chegar à marca de 142 casos ativos. Ou seja, a gente tem um período menor em dias e uma quantidade maior de casos ativos. Então, essa é uma ideia, uma expressão de que a gente pode olhar os dados e ter uma noção de como essa nova onda, digamos assim, ou esse crescimento de agora, ele está sendo mais forte, tem mais poder de infecção do que lá no final de maio, começo de junho. Aqui eu tenho agora
um ajuste de função eu fiz aqui para os casos ativos e para o caso dos infectados, considerando esse período aqui, ó, de 6 a 24 de novembro, até hoje, né? Então, aqui na função dos infectados, eu estou considerando a partir daqui, ó, que quando a gente tinha 11 casos ativos, né? Então, essa curva aqui, ó, são esses dados. E nos casos ativos, a partir daqui, também dia 6 de novembro, né? Então, vejam que essa arrancada, digamos assim, né, é muito mais rápida do que aqui. Então, aí o motivo da gente olhar um pouco para essa função aqui de ajuste. Então vejam que mesmo a função hora está indo para cima, hora está indo para baixo da curva, razoavelmente ela tem um ajuste razoavelmente bom, né? Então, se a gente considerar aqui a função dos casos ativos, né, essa função ajustada aqui, então daqui a 2 dias, né, então portanto no dia 26 de novembro, se a gente continuar com essas condições aqui da doença nas cidades, as pessoas, os infectados continuarem se comportando dessa forma, né, a doença nos infectados, as pessoas tiveram o mesmo comportamento, a gente não tiver nenhuma regra adicional aí por parte da prefeitura ou de alguma esfera superior de governo, e os que estão infectados não se recuperarem, então daqui 2 dias a gente pode chegar a ultrapassar a marca dos 220 casos ativos. Isso daqui a 2 dias. A gente está hoje com 142 casos ativos. É claro que muita coisa pode mudar, mas vejam que essa função está caminhando muito próximo aqui da função ajustada, né? Então, quer dizer, a função ajustada está caminhando muito próximo dos dados que a gente tem. É claro que se a gente for considerar esse período aqui, ó, em final de maio, começo de junho, em algum momento essa função deixou de ser exponencial. Então, isso foi resultado de alguma mudança de comportamento, alguma política que foi imposta que surtiu efeito. Então, se a gente não tiver esse tipo de medida aqui, essa curva tende sim a ir se aproximando dessa exponencial ou até passar aqui, né? Crescer até mais rápido, dependendo do caso. Aqui no caso dos infectados, o que eu fiz? Eu considerei que a infecção tivesse começado no dia 6 de novembro, desprezando os infectados que a gente tinha até então. E aí a gente obteve essa curva aqui. Então, com essa mesma curva, então daqui a 2 dias, então novamente, portanto, dia 26 de novembro, então, se esse comportamento aqui continuar, a gente pode ultrapassar a marca dos 1.000 infectados por Covid-19 em Cornélio Procópio. Novamente, muita coisa pode mudar, tem o efeito da população em reagir, em se proteger mais com relação ao aumento, né? Ficar um pouco com medo, mas se nada disso acontecer e a situação em geral continuar como a gente tem até hoje, a tendência é que ultrapasse os 1.000 casos daqui a 2 dias. Daqui a 12 dias, né, que daria os 30 dias depois do dia 6 de dezembro, a expectativa é que essa função aqui indique para a gente que a gente ultrapasse a marca aí dos 4.800 infectados. Então, para vocês terem uma ideia desse crescimento exponencial. Então, é claro que a gente não quer isso, mas infelizmente, de acordo com esse comportamento, é o que pode ser projetado, caso não haja nenhuma política, nenhuma mudança de comportamento, né? Seja, digamos, induzida ou por espontânea vontade. E aqui um último conjunto de gráficos aqui, a gente tem o tempo que é necessário para a quantidade de infectados dobrar. Então, essa quantidade, vamos começar com esse gráfico aqui. Ó. Aqui a gente tem a linha dos dias, então
cada dia vai passando, vai acrescentando mais um. Então, como eu peguei a coluna dos dias em que os boletins foram divulgados, né, então tem esses pequenos saltos aqui. Mas se a gente fosse a rigor considerar dia a dia, seria o gráfico aqui da função y igual a x, né? E vejam que em alguns momentos essa curva aqui do tempo para a quantidade de infectados dobrar, ela cai, decai, aumenta e às vezes ela continua razoavelmente paralela a essa curva azul, o que é bom, porque o tempo para dobrar está aumentando. Então vejam que nesse período aqui, ó, de junho, julho, né? Aqui o começo de agosto, então ela se manteve constante, algumas vezes caiu, mas agora nesses dias aqui, ó, no dia 12 de novembro, ela só caiu, somente aqui uns 2 ou 3 dias aqui que ela aumentou suavemente, mas caiu drasticamente de acordo com as quantidades divulgadas aí de infectados. Então, para a gente ter uma ideia disso, hoje a gente chegou à marca de 83 dias necessários para dobrar a quantidade de infectados. É a mesma quantidade que a gente tinha anteriormente aqui, lá no começo de setembro, certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, para essa pontinha aqui, ó, a gente tem 83 dias necessários para que a quantidade de infectados dobre. Então isso quer dizer que daqui a 83 dias, se a gente mantiver isso, não continuar caindo, se a gente mantiver isso, a gente vai ter o dobro da quantidade de infectados que a gente tem hoje. Então, mas de acordo com esse comportamento aqui, ó, isso tende a acontecer antes, né? Caso nenhuma ação seja tomada. Então, novamente, a minha intenção de fazer esse vídeo mostrando um pouco aqui desses dados, né, é justamente chamar a atenção das pessoas para a mudança de comportamento, para as autoridades que talvez estejam preparando alguma medida, mas que isso seja de fato tomado o quanto antes, certo? Então, um abraço para todos vocês e até breve.